Olá a todos, me chamo Rauan Carvalho, sou natural da cidade do Crato, Ceará. Sou graduando em licenciatura em artes visuais pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Artista visual, né? Produzo sobre duas frentes temáticas, né? A primeira abordando sexualidade e gênero, onde faço um recorte sobre a causa LGBT+, né, e sobre uma ótica do homem gay, seguindo essa lógica, né, faço um estudo mais aprofundado no que se refere às opressões sistêmicas de uma sociedade heterossexualizada, heteronormatilizada, que oprime de diversas formas, tanto institucionalmente como simbolicamente, esses corpos, né, vistos como não corpos. Em outra frente de discussão artística, eu abordo questões de cunho tridimensional, né, com técnicas de tridimensionalidade, onde eu me debruço sobre questões de ilusão de ótica, processos biológicos e químicos, ciclos naturais, bem como nossa relação com os ecossistemas e com o meio em que habitamos. Fui convidado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, Unidade Juazeiro do Norte, para lançar um olhar sobre a exposição Sapiens do artista paraibano Edilson Parra. Né? Sapiens é composta, em sua maioria, de objetos e desenhos que tratam de questões denunciativas que envolvem a sociedade brasileira, bem como o meio ambiente e como as relações humanas influenciam, né, e demarcam uma linha trágica na relação com os animais em si. Sapiens como já foi dito, composta de objetos, né, de desenhos, trata especificamente dessa relação entre essas espécies, né? O ser humano como o mamífero de alta cognição, né, que historicamente domina e manipula, né, essa relação com o ambiente natural em seu entorno, né? E como essa manipulação é trágica para os outros espécimes em decorrência de um processo de extinção antropogênico, né? Esse processo é voltado para esse processo que tem ação única e exclusivamente da ação humana sobre o território. O Edilson ele lança uma sensibilidade matérica muito forte ao trazer para Sapiens materiais, ferramentas, né, tecnologias históricas desenvolvidas pelo humano para captura, para a domesticação, para o aprisionamento de determinadas espécies ou grupos, né, de animais. Tanto que, em alguns momentos, em alguns trabalhos, né, que o artista expõe, há materiais como gaiolas, redes, e entre outros. Pensar a partir de Sapiens é pensar a partir de um viés de cultura e um viés social, porque pensar essas relações é pensar através dessa variedade de temas que estão explícitos, né, e que são transversais à visualidade apresentada, né? É tanto que nossa conversa ela se volta justamente para essas duas vertentes, cultura e social, como nortes para pensarmos outras questões.
podemos lançar uma série de questionamentos quanto a o que entendemos como cultura, né, humana ou como ganância, né, de dominação. Quando historicamente pensamos a ação humana, podemos nos deparar com ações instintivas e ações culturais que formam, né, o pensamento humano e como esse pensamento lida com os ambientes e com os outros ecossistemas, não é? Se pararmos para pensar em um entendimento biológico, né, evolutivo, a raça humana se desenvolveu em um processo muito rápido e muito aquém das capacidades dos ecossistemas de se equilibrarem, né, equilibrarem com esse corpo humano, né? Estamos sempre à frente, estamos sempre produzindo para o nosso bel prazer, para as nossas comunidades, mas estamos criando ciclos e bolhas, né, urbanas que, em muito pouco, dialogam com todo o sistema em volta. E, se pensarmos historicamente, sempre foi assim que aconteceu desde os primórdios, né? O que torna o ser humano um animal biologicamente agressivo, biologicamente nocivo, né, quanto à relação entre espécies, pode ser justificado justamente por essa rápida ascensão, né? Éramos subjugados nas savanas africanas há milênios atrás e não tínhamos esse domínio, né, de toda a geografia, de todo o ecossistema em nosso entorno. Quando ascendemos, fomos abruptamente, né, forçados a ter e a produzir mais para a nossa subsistência, assim afetando todo o entorno, como já foi dito. O que, se pararmos para observar, há exemplos nítidos, né, do quanto nossa influência nos ambientes naturais está expressa, né? Se pararmos para observar no nosso litoral brasileiro, por exemplo, há sofisticados sítios arqueológicos denominados de sambaquis, que foram pertencentes a uma cultura milenar, né, do território brasileiro, isso há milênios, né, e que aborda, né, em toda a sua estrutura uma relação íntima com o ambiente natural e com uma prática, né, de manufatura, a manufatura pesqueira, né? As sociedades sambaqueiras brasileiras, né, ainda muito pouco estudadas e conhecidas, né, construíram sua cultura com base justamente na apropriação dos recursos marítimos, né, e se desenvolveram e só são conhecidas como sociedade, justamente por sua intrínseca relação com o mar e com os animais marinhos, né? Os sítios, né, já mencionados, os sambaquis, como são chamados, em sua maioria são compostos de material faunístico, né, conchas e outros animais marinhos, e representam justamente a subsistência local, né, e a subsistência do grupo, bem como tais estruturas piramidais refletem também o ambiente e o espaço sociocultural em que viveu essa população, né? Então, essas relações sempre estiveram presentes, essas relações de consumo e relações de dominação do ambiente em si. Lançado essa visão histórica, né, da relação de dominação
e de práticas culturais humanas voltadas ao predadorismo, né, dos animais, historicamente, eu lanço um olhar sobre uma questão transversal presente no trabalho do Adilson, que é justamente as causas sociais e os agentes dessas causas sociais, né, numa perspectiva brasileira. O Adilson ele apresenta para a gente na exposição o trabalho Enagrama 2, né, uma instalação composta de 26 aquarelas, né. Sobre essas aquarelas estão uma espécie de veladura, né, feita de papel vegetal, em que estão recortados os nomes de lideranças nacionais, né, e locais, lideranças comunitárias, né. E o que ele traz é que essas lideranças são assassinadas, né, e que existe um ciclo, assim como o enagrama, né, que é uma figura geométrica que representa um ciclo, ou seja, o início representa o fim. Ele faz essa analogia justamente com o extermínio das lideranças comunitárias e lideranças que dão sua voz, dão seu corpo para as causas sociais, também em prol da natureza, em prol do ecossistema, e ele denuncia, né, esse genocídio contemporâneo que existe, justamente por essas pessoas se empenharem suas vidas a luta por questões como essas, né? Tanto que temos nomes conhecidos, né, presentes nesse trabalho, nessa instalação, e o trabalho em si traz uma potencialidade, pois sobre a bandeira brasileira, não é, que é o desenho da aquarela, estão essas estrelas que foram perdidas, não é? Essas estrelas que foram cerceadas e que sua luta em um detrimento de uma hegemonia de poder, de toda uma estrutura social opressora, tentaram ser apagadas, né? O próximo trabalho que o Adilson expõe é o Daços número 3, né, de 2020, e é um objeto, né? E o Darços, né, traduzindo para o português, significa bosque, né? O Darços, ele em si é um fragmento carbonizado de madeira, e sobre esse pedaço de madeira, o Adilson fez uma pintura, não é, da bandeira brasileira, não é? Esse trabalho ele é, ao mesmo tempo, matericamente delicado, pois ao vislumbrarmos, né, a essência matérica que vai se desfazendo, né, da bandeira, se desfazendo pela própria materialidade do objeto, né, e, ao mesmo tempo, o objeto traz uma brutalidade pelo questionamento que o Adilson nos faz, não é? Que é justamente o que estamos fazendo com os nossos ecossistemas, né? Que Brasil que estamos desenvolvendo para o futuro, né? Se pararmos para pensar e vermos, vivenciamos recentemente incêndios colossais em nossos ecossistemas, por exemplo, como o ecossistema da Amazônia e o ecossistema do Pantanal, mais recentemente. E se vermos, analisarmos a fundo a questão, são questões sociais envolvendo toda uma estrutura, né, que visa esse controle, esse poder, né, sobre essas determinadas regiões, né, e que inserem-se, né,
dentro dessas regiões de forma predatória, né, e extremamente nocivas ao ambiente em si e às comunidades que habitam esses ambientes, né? Os conflitos sociais envolvendo terras indígenas, terras de ribeirinhos e os grandes fazendeiros, os grandes senhores de gado, por exemplo, são um pano de fundo para questões trazidas por esse trabalho, né? Porque em um cenário brasileiro atual vivemos um genocídio das populações indígenas, né, de lideranças indígenas, e que sabemos que existe uma luta histórica, né, desses povos para a preservação do ambiente, bem como para a sua subsistência, né, e suas diversas formas de vida, né. E são questões tratadas dentro do trabalho e são questões bastante pertinentes, né, ainda no século XXI. Ainda estamos discutindo, por exemplo, em âmbito nacional, questões que já deveriam ter sido superadas, como, por exemplo, a legalização, né, uma visão mais humanitária para as populações indígenas que, historicamente, foram negadas e que foram silenciadas, né, no nosso país. E, para tanto, eu faço uma ponte ou um diálogo com o trabalho do artista polonês radicado brasileiro Franz Krasberg, né? O Franz, ele foi vítima, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele e sua família sua família foi exterminada nos campos de concentração, e ele veio para o Brasil, né, e achou no Brasil um refúgio, né, e assim desenvolveu o seu trabalho de ativismo, né. O Franz, ele foi conhecido como um ativista pela natureza, né. Durante todo o seu trabalho, durante toda a sua vida, defendeu questões ambientais, e seus trabalhos em si tratam justamente dessa relação humana predatória, né, e como essa influência do homem sobre a natureza, em específico os ambientes naturais brasileiros, é danoso para tanto a biodiversidade em si, como para os próprios ciclos de existência do homem, né, do humano, né. E dentro das principais questões, o Franz, ele traz sua visualidade a partir dos fragmentos ou dos restos dessas ações, né, dessa incursão humana nesses ambientes. É tanto que o Franz, ele utiliza como principal matéria de suas obras troncos carbonizados de árvores, né? Ele fala assim que os troncos em si, né, as árvores carbonizadas, né, expressam seu grito, né, visual a partir da materialidade do fogo, né, da materialidade do incêndio causado, né, da destruição causada pelo incêndio em si, né. E ele desenvolve muito questões voltadas também para o descaso, né, como a sociedade brasileira, em pleno século XXI, por exemplo, não dá a devida importância ainda para questões tão importantes, né, e questões tão necessárias, principalmente para a área econômica, para o próprio bem-estar humano, né, e o bem-estar das outras populações animais. Ainda analisando os trabalhos expostos do Edilson, eu faço um diálogo com um trabalho meu, né, a partir da análise do trabalho valor, né. O Edilson, ele captura no trabalho valor, né, ou ele faz a aquisição de pequenos pingentes,
né? E dentro desses pingentes objetos, né, estão inseridos em uma resina pequenos insetos, né, como souvenirs, né? O trabalho em si traz essa potencialidade do que entendemos como esse fetiche humano pelo exótico, né? Por tratar questões, por exemplo, do tráfico de animais e da exploração dos animais ao prazer da gente, enquanto espécie humana, de simplesmente vislumbrar, né, essas espécimes como algo, como utensílios em si, né? O que eu faço é justamente isso, né? Eu trato dessas questões biológicas justamente criando esses animais ficcionais, né? Essas esculturas ficcionais, e a partir dessas questões, a partir desses objetos corpos, né, eu trato de questões importantes como o exótico, como o prazer divino, né, que o humano cria, né, ao ter essa sensação de dominação do ambiente, né, e como essa relação é estabelecida em um mundo contemporâneo, né. O trabalho, né, o valor, a cifra, né, como é assim denominado, né, qual valor você dá o corpo animal em si, é muito importante de ser discutido quando vivemos em um país que ainda luta para exterminar práticas como o tráfico de animais, que ainda é bastante recorrente no país, bem como a perca dessa biodiversidade, não é? A perca dessas espécies biológicas que simplesmente desaparecem por ação humana, né? A que ponto chegamos de, por exemplo, termos como souvenirs animais retirados da natureza e industrialmente transformados em objetos do cotidiano, né? Para discutir as questões do exótico, né, e do prazer de criar, né, dessa sensação humana de manipular o ambiente em si, eu trago o meu trabalho intitulado de Quimera número 1, né, no qual eu desenvolvo processos performáticos em que, a partir de uma materialidade, de materiais inorgânicos, eu desenvolvo um bicho, né, uma criatura, uma cria minha, e pratico processos de cultivamento, né? Eu cultivo, eu crio esse animal, né, ao vislumbre de uma ilusão, pois o animal é inanimado, mas eu passo através de ações performáticas, a alimentar esse animal, né, e a fazer uma analogia a esse ato, né, criacionista, né, a esse ato biológico de desenvolver, né, e de manter vidas, né, de manter essa vida, de manter esse exótico, né. Se pararmos para pensar, né, em uma época em que vivemos em um ambiente de alta tecnologia, onde há manipulação de espécies, há manipulação do DNA, a clonagem, os próprios métodos científicos para fertilização in vitro de humano, né, são pontos em que, se formos observar, são justamente questões do
humano exercendo o domínio sobre as coisas e sobre a própria vida, não é? Tratada de todas essas questões, eu acho que eu encerro por aqui, não é? E agradeço a todos que estão que se disponibilizaram a visualizar o material.